Por ser um fenômeno complexo e multifacetado, todo tipo de violência é execrável. Assume formas sui generis que comprometem as relações intra e interpessoais. A violência, lato sensu, deforma o ser humano, tornando-o objeto para a satisfação pessoal do agressor e deixa a vítima sem qualquer autonomia. Nesse contexto, inclui-se a agressão sexual contra crianças. Este tipo de crime é um fenômeno complexo que compreende aspectos sociais, jurídicos, médicos, educacionais e psicológicos. Essa experiência pode representar um grave fator de risco para o desenvolvimento cognitivo, emocional e comportamental das vítimas, conforme retratado em vídeos anteriores. Tal violência pode desencadear transtornos psicopatológicos e comprometer todas as fases da vida da vítima pueril. Em continuação à série de vídeos sobre conheceremos as estatísticas dessa forma de violência por meio do Boletim Epidemiológico de 2024. Versículo-chave: Provérbios, capítulo 31, versículo 8, numa tradução livre. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os vulneráveis. O Ministério da Saúde lançou o Boletim Epidemiológico número 8, volume 54, de 29 de fevereiro de 2024, com dados sobre a violência sexual contra crianças entre os anos de 2015 a 2021. Na descrição do vídeo encontrarão o link para acessá-lo, caso queiram se aprofundar. Segundo a ONU, uma criança é qualquer ser humano com menos de 18 anos de idade, exceto quando, de acordo com a lei aplicável, haja emancipação. E é essa definição que irei usar. Eu, particularmente, não gosto da palavra adolescente. Prefiro mais a palavra pubescente ou jovem, que se refere à criança que está a desenvolver os caracteres sexuais secundários e a aceleração do crescimento característica da puberdade. Segundo o Boletim Epidemiológico, no período de 2015 a 2021, foram notificados 202.948 casos de violência sexual contra crianças no Brasil. Houve um aumento no número de notificações desse tipo de violência entre 2015 e 2019, com um leve declínio em 2020, talvez devido à pandemia da Covid e isolamento social, o que pode significar que houve subnotificações e não diminuição de fato. Em 2021, e com o fim do isolamento social, o número de notificações foi o maior registrado ao longo do período analisado, o que também pode indicar que alguns dos casos de 2020 só foram comunicados no ano seguinte. Informação é poder. De acordo com o Boletim Epidemiológico, a esmagadora ocorrência de abuso ocorreu em crianças com até 14 anos incompletos. Foram notificados mais de 139 mil casos que se qualificaram como crime de estupro de vulnerável, prevalecendo as meninas como vítimas, com destaque às brancas e pardas, sem transtornos ou deficiências. E a região do Brasil que apresentou maiores notificações foi a Sudeste. Obviamente, dá para fazer críticas sérias quanto a esses resultados. Primeiramente, porque há muitos casos no norte e nordeste do país que não são notificados ou simplesmente ignorados, porque, culturalmente, em comunidades interioranas e ribeirinhas, esse tipo de abuso acaba se tornando normal. O fato de prevalecer crianças do sexo feminino também é questionável, porque os meninos não divulgam os abusos sofridos devido ao tabu em torno da masculinidade
e às vezes nem sabem que estão sofrendo abuso. E quando o menino conta a certos tipos de pais, ainda são questionados do porquê está reclamando quando deveria aproveitar a comida grátis. E ainda é chamado de maricas. Eu indico o filme nacional sobre o tema da exploração sexual infantil chamado Anjos do Sol, de 2006. Vale muito a pena assistir. Segundo ainda o boletim epidemiológico, o abuso predominante foi o intrafamiliar ou incestuoso, o que significa dizer que o abusador era membro da família. O local do abuso foi na própria residência da vítima e o agressor foi do sexo masculino. Novamente, tais dados devem ser vistos com cautela, haja vista que as mulheres também podem ser abusadoras. Infelizmente, uma série de mitos e estereótipos sobre as mulheres em nossa cultura contribuíram para a subnotificação de abuso sexual na infância cometido por mulheres agressoras. Em geral, as mulheres gozam de uma liberdade em relação à natureza de seu contato físico com os filhos, e a sociedade se nega a apoiar a tese das mulheres como abusadoras. Por corolário, o limiar entre o toque bom e o toque ruim é mais difícil de estabelecer. Outro sim, há uma visão equivocada que mostra as mulheres como amorosas e receptivas e os homens como agressivos e dominantes. Tal estereótipo acaba por inibir os meninos vítimas de abuso sexual de revelarem a agressão, pois sabem que ninguém acreditaria. A maioria dos autores de artigos sobre o tema são mulheres e feministas, e suas pesquisas acabam tendo o viés que desvirtua os resultados. Recapitular, consolidar. Fazendo um apanhado de tudo que foi visto até agora, fica claro que crianças com até 14 anos foram as maiores vítimas, baseado nas notificações que chegaram às autoridades. O ASI é um crime contra a dignidade da pessoa humana e a liberdade. Traz consequências danosas ao longo da vida e pode ultrapassar barreiras intergeracionais. No Brasil, de acordo com o Código Penal em vigor em 2025, considera-se estupro de vulnerável a conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com pessoas menores de 14 anos ou alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Observou-se também maior frequência de notificações de violência sexual em crianças do sexo feminino. No entanto, não se deve esquecer que os meninos não revelam de imediato o abuso sofrido devido a múltiplos fatores, tais como o tabu ligado ao sexo masculino e a crença de que eles não são alvos de abusadores. Quanto a fenótipo ou cor da pele, a notificação de violência sexual foi mais frequente em crianças negras, considerando o somatório de pretas e pardas. Atualmente, a cor parda corresponde a pouco mais de 45% da população, a cor branca a 43,5% e a cor negra a 10,2% da população. De acordo com o Estatuto da Igualdade Racial, a população negra engloba pretos e pardos. Daí conclui-se, então, que a população negra corresponde a mais de 55% da população brasileira e se tornou predominante. Pela predominância da população negra no Brasil, creio então que não há que se falar em vulnerabilidades e desigualdades para a cor negra em relação a esse tipo de violência. Além do mais, tem a ver com o fato de a vítima ser criança e não com a cor da pele dela. Dicas de ouro. Senhores pais, cuidado com quem é posto como cuidador de seus filhos durante suas ausências. A criança não deve ter celular, mas se tiver, monitore-a diariamente. Não permitam que pubescentes tomem conta dos pequenos vulneráveis. Quaisquer pessoas, homens ou mulheres,
Jovens ou não, que não temem a Deus e não obedecem a seus mandamentos, são ímpios e, portanto, esperando apenas a oportunidade. Nem sempre a criança foi sujeito de direito e merecedora da proteção da lei. No próximo vídeo dessa série, irei expor como eram os paradigmas referentes às crianças desde a antiguidade. No mais, os meus agradecimentos a toda a audiência. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre seus lares. Deus abençoe as crianças.